Bem-vindos ao canal Servidores Públicos Unidos do município de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho. Este canal tem como intuito de divulgar informações a respeito do serviço público para os servidores públicos do município de Taubaté. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades, e também deixar um joinha no vídeo para ajudar na nossa divulgação. E dando continuidade ao assunto do IPMT, gostaria primeiramente de agradecer o presidente do IPMT, o Dr. Gobo, diretora Nataline e o procurador Ricardo por terem recebido a comissão no último dia 24 de agosto. Quero fazer duas ressalvas conceituais do vídeo anterior. Primeiramente, o conceito de aporte. São os pagamentos da dívida da prefeitura com o IPMT. É a amortização, ou seja, a diminuição desta dívida. Déficit atuarial é a diferença da folha de pagamento do Instituto em relação ao que recebe da prefeitura para o seu custeio, ou seja, o Instituto recebe menos do que custa sua folha mensal. Também quero esclarecer que em vários momentos cito aporte me referindo à dívida da prefeitura com o IPMT. Levamos então ao IPMT algumas questões elaboradas pela comissão e questões trazidas por vocês servidores. Como a Comissão dos Servidores Unidos pode contribuir com a direção do Instituto? Bom, o diretor Gobo trouxe alguns comentários feitos durante a audiência pública, os quais ele discordou, inclusive aos conceitos que eu corrigi no início desse vídeo em relação ao outro, até o título do vídeo, que eu também já corrigi, que eu concordei que não fosse exatamente aquilo que queria ser exposto. Ele responde então que nós não disseminemos desinformação, como foi o caso do vídeo, que teve alguns conceitos equivocados. Quanto eu digo que o IPMT prefere sangrar o servidor, não seria exatamente o conceito equivocado, mas eu vou explicar mais pro final do vídeo o que eu quis dizer com isso. Porque o plano médico do sindicato não é descontado direto em folha pelo IPMT. Foi informado que o sindicato, na atual gestão do IPMT, nunca fez solicitação de análise para desconto em folha de pagamento do convênio médico. Há sim um pedido antigo que ficou combinado de ser levantado para ser nos informados, mas que na atual gestão não houve tal pedido, então é por isso que não há o desconto em folha de pagamento do plano de saúde. Em Santo André, o Instituto de Previdência possui um plano similar ao plano passe do sindicato. O IPMT não pode oferecer plano de saúde aos servidores? Digo Santo André porque eu fui funcionário público em Santo André e o Instituto de Previdência lá fornecia um plano de saúde similar ao plano passe. E a resposta do IPMT é que atualmente há um impedimento, que a prerrogativa do Instituto é apenas de administrar aposentadorias. Ficou também de ser nos passado qual que seria esse impedimento, qual que é o artigo legal que os impede, mas isso foi informado. O IPMT é impedido de dar esse tipo de suporte aos aposentados. Por que não foram tomadas as providências para aumentar a alíquota logo depois de aprovada a lei federal? O IPMT informou que enviou ao prefeito um projeto de lei, mas que a prerrogativa não é do IPMT e até o momento não houve manifestação da prefeitura a respeito. Por que o IPMT não realizou ações e divulgações e por que não esteve presente no plenário da Câmara Municipal no dia da votação para impedir a aprovação da LC 447/19, que é o plano de amortização do déficit atuarial da prefeitura? O IPMT informa que foram enviados ofícios à Câmara e que isso é o suficiente como divulgação. Reforçaram várias vezes durante a reunião que o trabalho do IPMT é puramente técnico, que as audiências públicas e as sessões estão aí para qualquer servidor participar, não cabendo então ao IPMT fazer tal divulgação. A Prefeitura, IPMT, Câmara e Unital estão repassando ao IPMT os valores descontados dos servidores em folha de pagamento? Sim, foi informado que os 11% descontado de todos os servidores em todas as autarquias estão sim sendo repassados por todos. Neste slide, nós questionamos a forma que os números são apresentados, pois apesar do débito em 2019 em vermelho, houve aumento do patrimônio do IPMT, e se não fosse a queda nas aplicações em 2020, ainda assim haveria aumento do patrimônio. Então, uma forma de reforçar que é preciso aumentar os 14% me parece estranha, sendo que não está havendo queda efetiva do patrimônio, apenas diminuiu-se o crescimento da forma como ele vinha, mas ainda assim havia crescimento. Aqui eu fiz uma análise da taxa média de rendimento anual em porcentagem do IPMT. Em 2012, 23%, 2013 menos 5%, os valores estão arredondados. 2014, 15, 16, aí 13, 15, 18, 2017, 2,5, 2018, 9,5, 2019, 15,5 e 2020, 1,38. O rendimento médio até 2019 foi de quase 13%. O que aconteceu para que as aplicações em 2020 rendessem menos do que a poupança? Pois a poupança em 2020 foi de 1,51% até o momento, a estimativa é de 2,98% no fim do ano, e as aplicações
aplicações do IPMT só 1,38. Então a queda de 47 milhões do ano anterior para só 4 milhões esse ano. Quero alertar uma coisa. Os rendimentos de investimentos, eles não são lineares, como eu já vi pessoas falarem. O IPMT tem tanto, tem 30 milhões, tem 40 milhões de rendimento no ano, então vamos diminuir o aporte porque o rendimento cobre. Esse não é o pensamento correto. O mercado financeiro, ele não é linear, tem crise política, tem crise econômica nacional e internacional. Os rendimentos é para ficar guardado, é para fazer reserva, não é para consumir reserva. Então a diretora Nataline nos explica que as aplicações elas não são lineares, ou seja, não é igual uma poupança, que é um rendimento fixo. Eles fazem vários tipos de aplicações que são variáveis. Neste ano, então, houve, por conta da pandemia, uma queda nas aplicações, é como a Bolsa de Valores, então as aplicações perderam valor. Isso não significa que elas deixaram de valer alguma coisa. Inclusive, foi informado que parte desses 4 milhões já não é 4 milhões, é um pouco mais, porque já houve recuperação do valor das ações aplicadas. Na apresentação, então, da audiência pública, a diretora Nataline coloca o seguinte: o valor mensal da folha de pagamento do IPMT é de 14.250.000. O que é repassado pela prefeitura e as entidades é 9.493.000. Fazendo uma continha básica, mensalmente o IPMT está em débito de 4.757.000. Isso significa que ele recebe menos do que tem de custo com folha de pagamento. Aí então eu passo a fazer uma demonstração para um pouquinho melhor entendimento. O valor da folha mensal, 14.250.000. Os 11% descontado direto da nossa folha mais os 22% são os 9.493.000. Aqui só uma pequena correção, é só a prefeitura que não está fazendo o repasse dos 22%. As demais entidades estão. Então o valor dos 11% seria 3.164.000. Arredondando os valores para facilitar a nossa conta, 3.100.000 menos 14.250 dá 11.150.000 por mês. Ela informou lá no slide anterior que são quase 5 milhões. Na verdade, fazendo as adequações do repasse dos 22% das demais entidades, não da prefeitura, aproximadamente por mês há um débito de 9 a 10 milhões. É o dobro do que foi apresentado pela Nataline, na verdade. Aqui nesse slide eu coloco a situação ideal. A prefeitura fazendo o repasse dos 11%, dos 22% e pagando os aportes. Este ano o valor dos aportes seria aproximadamente de 19 milhões. Dividido em 12 meses, 1,5 milhão por mês. Então, os 9 milhões mais 1,5 mais 1.087 da Unital, que é um parcelamento da mesma, subtraído da folha de pagamento 14.250, ainda assim o IPMT está operando numa queda de 2.170.000. Então, mesmo na condição ideal, o IPMT ainda estaria operando negativo. E aqui eu fiz uma simulação. Vamos colocar que a alíquota subiu para 14%. Na verdade, esses 3% representam cerca de 863.000 e não 1 milhão, como é informado pelo presidente na audiência pública. Só complementando, vereadora, só essa majoração da alíquota de 11 para 14 geraria 1 milhão por mês. Mas e se a prefeitura estivesse pagando perfeitamente e com o acréscimo dos 14 milhões? 10.400.000 que a prefeitura repassaria, mais 1,5 milhão do aporte, mais a dívida da Unital, 1.087.000, subtraído da folha do IPMT, 1.263.000 negativo. E aqui perguntamos, qual o plano do IPMT, visto que em qualquer cenário os valores recebidos são menores que o custo de folha de pagamento, e considerando que a tendência da folha é aumentar com o passar dos anos. E aí na audiência pública isso é respondido. Em fevereiro, encaminhamos ao senhor prefeito todo o estudo e documentação necessária para ser enviado à Câmara Municipal um projeto de lei que tratava da majoração da contribuição dos servidores de 11 para 14. Então isso não é uma possibilidade, já existe todo um projeto de lei implementarmos a majoração da alíquota do servidor. O que o IPMT está fazendo? Uma das primeiras medidas com a reforma da Previdência seria o aumento da alíquota para 14%. A reforma da Previdência, vai mudar requisito de idade, de cálculo de proventos. Se vocês perceberem, planos do IPMT são todos voltados para o servidor. É aumento de alíquota, é cobrança de aposentado, é cobrança de pensionista, é aumento de uma contribuição extraordinária. Não está em vista cobrança dos valores atrasados, cobrança na justiça do aporte atrasado. Suponhamos que a situação da atual pandemia continue e os entes tenham dificuldade no repasse, como tem acontecido. O Unital está pagando tudo, não está devendo um centavo. Câmara está pagando tudo, não está devendo um centavo. O próprio IPMT está pagando tudo. A prefeitura
prefeitura está deixando de pagar o quê? Aporte, que é 1 milhão e pouquinho, e uma parte do patronal. Então, a gente tem 289 milhões. Já descapitalizamos 69. 289 milhões dividido por 69 milhões, esse patrimônio duraria um pouco mais de 4 anos. Se a situação ficar hoje, da forma que está, o Instituto dura no máximo 4 anos. Mas é por volta disso aí. E aqui eu fiz algumas continhas básicas, tá? São juros simples, colocando o rendimento como está rendendo hoje, como se fosse poupança. Talvez o rendimento maior estique um pouquinho mais esses prazos. Com repasse patronal, aumento para os 14% e aporte, que seria o cenário ideal, melhor possível, em cerca de 5 anos o IPMT quebra. E aí a pergunta, em todos os cenários o IPMT queima as reservas em aproximadamente 4 anos. Sendo assim, os 14% não me parecem ser solução, nem a curto, médio, nem a longo prazo. Quais as ações serão tomadas pelo IPMT a curto, médio e longo prazo? E aqui eles explicam na reunião por que de não se cobrar na justiça. Eu tinha a opção da inscrição em dívida ativa, que daí pode levar aos precatórios, que eu demoraria 15, 20, 25 anos para receber, não iria resolver a médio, a curto prazo. Entendemos que a cobrança vai fazer virar precatório, levar de cerca de 5 a 10 anos, e como foi informado pelo Dr. Ricardo, a cobrança de precatório é cerca de 1 milhão por ano só que é pago. Entendemos a situação, porém o parcelamento é apenas das duas dívidas. Quer dizer, seriam 2 parcelamentos, de junho a fevereiro e de março a dezembro de 2020. Mas em relação ao aporte, não há nada concreto. Este sim poderia ser questionado na justiça, uma vez que ele já está há anos e só aumenta. Se virar precatórios, que seja 1 milhão por ano, como foi mencionado na reunião, mas é exatamente o valor que está sendo acrescido com o aumento dos 14%. E justamente no cenário ideal é o valor que praticamente cobre a folha de pagamento do IPMT. Então esse valor tem que ser cobrado na justiça, já que ele não é pago de qualquer forma. Vale lembrar o que o Digão falou na audiência. Se hoje o município de Taubaté não está conseguindo pagar o que nós temos de dívida com o Instituto de Previdência do município, o ano que vem nós temos um empréstimo de aproximadamente 300 milhões de reais, empréstimos de iluminação pública aqui no município de Taubaté. Como que o próximo gestor vai conseguir pagar? Qual a matemática que vai ser feita na próxima gestão para poder suprir essa situação e a gente conseguir cumprir com a nossa obrigação junto ao Instituto de Previdência do município de Taubaté? Não. Boa pergunta, vereador Digão. Nos responda aí, presidente do IPMT. Como que vai ser para pagar esse monte de parcelamento com mais um monte de coisas que tem para ser pagos ano que vem? Ou será que não é mais problema dessa gestão, já que vai ter virado o ano? Bom, pessoal, o vídeo já ficou um pouco comprido. Para que ele não fique grande demais, vou dividir em 2 partes. Não percam o próximo, onde eu vou falar especificamente dos 14% e do porquê no primeiro vídeo ter dito que o IPMT parece querer sangrar o servidor. Não se esqueçam, teremos eleições sindicais ainda este ano, até dezembro. Não se desfiliem do sindicato antes da eleição, pois corre o risco do sindicato ter o plano de saúde de volta. Contamos com a sua colaboração, a Chapa Renovação conta com você, servidor. Obrigado e até a próxima.